E nós continuamos mostrando dentro de Turismo Goiás o quadro que é uma verdadeira sensação deste programa, contando um pouco da história da nossa cidade, do nosso estado e da nossa gente. Histórias de Goiás é apresentado por Yuri Rincon Godinho, que além de um grande jornalista e publicitário, é um dos maiores historiadores que temos no estado de Goiás. Vejam a matéria desta semana. Olá, hoje no quadro Pela História de Goiás, quero contar para vocês a história da primeira televisão de Goiânia, a primeira televisão de Goiás. Para vocês imaginarem o tanto que é importante, foi importante a televisão, hoje com internet, com as mídias sociais, a televisão vem perdendo espaço, como as outras mídias também vêm perdendo espaço para a internet. Em alguns locais da Europa, principalmente no leste europeu, a televisão já é menos vista do que a internet, principalmente pelo pessoal aí das novas gerações, pessoal aí com de 16 a 25 anos, prefere ver as notícias, prefere ver o que está acontecendo na sua cidade, assistir a programação das TVs na internet. Mas nós não estamos falando de hoje, nós estamos falando do início da década de 60, porque o que existia em Goiás era rádio e jornal. Já existia, por exemplo, o Jornal Popular e várias rádios dessas que estão aí hoje. Por exemplo, a Rádio Brasil Central já existia a Rádio 730, e a Rádio 730 nessa época se chamava Rádio Clube de Goiânia. A Rádio Clube é uma rádio pioneira no estado, né? A gente teve aí em 1942 a fundação aí da primeira rádio, e a Rádio Clube, então, ela traz esse pioneirismo, e ela era muito forte porque ela fazia parte de um grupo que eram os Diários Associados. Os Diários Associados guardadas as devidas proporções, o que a Rede Globo é hoje. Era um grande conglomerado de rádios, jornais e TVs no Brasil inteiro, comandado por um jornalista chamado Assis Chateaubriand, um jornalista super controverso, uma pessoa fruta do seu tempo ali. Logicamente não dá para comparar o que era um empresário nos anos 60 para o que é um empresário hoje, no século XXI. Mas a primeira TV de Goiás surgiu em 1961, chamada TV Rádio Clube. E ela veio justamente da Rádio Clube. Tanto é que, engraçado, né? A primeira televisão de Goiás se chamou TV Rádio, porque o que ela era? Ela era o rádio na TV. Eu estou olhando para uma câmera. Hoje, em qualquer programa, nós trabalhamos aí com 4, 5 câmeras diferentes. Na época, toda a televisão só tinha uma câmera. Só uma. E essa câmera, ela fazia tudo. Para vocês terem uma ideia, o filme passava assim. Tinha um projetor de filme, projetava a imagem numa parede, e aí essa câmera filmava a parede. Era desse jeito que se passava filme nas casas. Essa televisão, TV Rádio Clube, que na verdade era o rádio na TV, porque era só uma pessoa falando, só uma pessoa conversando o tempo todo, ela abria normalmente ali às 6 horas da tarde, 11 horas já não tinha mais nada. E também ninguém assistia. Primeiro que ela pegava só no centro de Goiânia. Segundo que ninguém tinha televisão na época, né? Então teve as agências de propaganda, que tinham os clientes, que tinham interesse nesse novo veículo que era a TV, incentivaram, por exemplo, as lojas da época a venda de televisão, a facilitar a venda de TV para ver se o veículo pegava, porque era muito difícil. Tinha telenovela na época também, as telenovelas eram ao vivo, não ficou registro nenhum disso porque não tinha o que a gente chamava de videotape, ou seja, as TVs, a TV Rádio Clube, ela não gravava os primeiros programas, porque não tinha tecnologia para gravar. Então, a gente não sabe nada que aconteceu, só sabe de ouvir contar da história oral, das poucas fotos que ficaram, dentre elas vocês estão vendo algumas fotos raras da época da TV Rádio Clube, mas mesmo assim a TV Rádio Clube revolucionou tudo, né? Ela foi uma bomba atômica na comunicação de Goiás. Justamente porque se vocês imaginarem que a pessoa tinha que ir, vamos supor, no estádio para assistir um jogo, né? E ela podia assistir de casa sem ter que se deslocar, a pessoa que nunca... A única imagem em movimento que as pessoas viam era no cinema. Era como se você tivesse um cinema particular em casa, passando programação a 3, 4, 5 horas por dia, e o melhor, sem pagar nada. Então, foi uma grande revolução, foi um grande avanço para Goiás.
Mas era tão precário que, por exemplo, na questão de jogo de futebol, como é que a TV Rádio Clube transmitia um jogo de futebol? A câmera, a única que eles tinham, ficava no estúdio. Então a pessoa estava lá falando, como eu estou falando com vocês aqui agora, lá, blá, 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 aí a pessoa falava assim, o apresentador falava assim, agora nós vamos sair fora do ar por alguns momentos que nós vamos transmitir o jogo. Aí a televisão saía do ar, ficava aquela barra que é um padrão assim de várias barras, tudo preto e branco, né? Quer dizer, a televisão saía do ar, que era o tempo do câmera pegar a câmera, colocar nas costas, sair, ir até o Estádio Olímpico, chegar lá, montar, ligar tudo, aí ele ligava de novo, aí o mesmo apresentador já no estádio falava, bom, agora estamos aqui, vamos transmitir o jogo. Então, era dessa forma precária que a gente teve essa primeira televisão, e depois a gente teve aí outras TVs que surgiram, a própria TV Brasil Central, a própria TV Anhanguera, que também foi muito importante, e todas elas mais ou menos da década de 60 e da década de 70. Quer dizer, em grande parte as TVs são hoje ainda fruto do tão mal afamado regime militar brasileiro, estão aí, bem ou mal, estão aí prestando serviço para a sociedade brasileira. Muito bem, amigos, estamos chegando ao final de mais uma edição de Turismo Goiás. Esperamos que todos tenham gostado. Queremos agradecer a vocês pelo prestígio da sua audiência. Esse programa é exibido aos sábados à meia-noite, às 0h de sexta para sábado, no canal 26 da NET Goiânia e em mais alguns horários alternados. Aos sábados, às 0h30, no canal 20 da NET da cidade de Ribeirão Preto, e mais algumas exibições alternadas naquela cidade paulistana. No Distrito Federal, no canal 30 da NET, às 0h de quinta-feira, e diariamente em horários alternados, no Plano Piloto e na cidade de Sobradinho, Gama, Guará 1 e 2, Candangolândia, Núcleo Bandeirantes, Riacho Fundo, Águas Claras, Taguatinga e Ceilândia. E acessando o nosso portal www.baresdavida.com.br, bastando apenas clicar o mouse em cima de Turismo Goiás e verão esse programa e mais alguns anteriores na íntegra. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima edição, querendo Deus. Até lá.